Voltamos ao vivo com o TV Com Tudo Mais, que amanhã reprisa às 9h30 da manhã e também pelo site tvcomsc.com.br. Agora eu converso com Eunice Chilique, que é advogada. Eunice, depois desse movimento das empreguetes, elas acabaram ficando, as empregadas domésticas, né, acabaram ficando mais atentas em relação aos direitos e tudo mais que elas podem fazer, né, sobre as suas patroas, digamos assim? Exatamente, né? Na verdade, essa questão da novela, né, para quem assistiu, foi super pertinente, assim, abordou essa questão social, né, que é a questão trabalhista e a questão das empregadas domésticas e seus direitos, né? Só que em contrapartida a isso, Rubio, observei que as pessoas ficaram, elas, né, estão super instruídas quanto aos seus direitos e também em relação aos seus deveres. Em contrapartida, as patroas estão precisando se atualizar, né? Porque o que está acontecendo é que elas estão usando as empregadas, né, domésticas, essas informações que elas têm, os conhecimentos, para muitas vezes criar emboscadas para as patroas. Agir de má fé? É isso que você quer dizer? Exatamente, né? E que situações que elas criam? Eu não estou generalizando, né? Claro, quero deixar bem claro, sim. Mas na minha experiência profissional eu já observei que elas, por exemplo, elas deixam no momento da rescisão, quando finaliza o contrato, né, de trabalho, elas pediram demissão ou enfim, foram demitidas, elas apresentam a carteira e teve uma situação em que ela não foi lá retirar a carteira, né, deixou com a patroa. E a patroa, por sua vez, né, por não saber o que fazer, manteve a carteira, não pôde pagar a rescisão, né, o valor que ela teria que receber, quando foi surpreendida com uma ação trabalhista, né? Ou seja... Por ter ficado com a carteira? Exatamente. Sim. Por ter retido a carteira, né, que ela deveria ter, por não ter pago a rescisão no prazo correto. Então você observa que há esse movimento, né, no sentido de, muitas vezes, prejudicar, né, e a patroa, por sua vez, né, não cai não tem essa maldade, no caso, né, não imagina que aquela pessoa que esteve no seu ambiente, né, que vai acabar fazendo isso, fosse, né? acabar tendo uma atitude dessas. E acontece na prática. Por exemplo, outra situação prática também. Elas muitas vezes falam que não querem assinar a carteira, né, que não desejam que a carteira seja assinada. E na boa fé a patroa tudo bem, né? Ou porque ela tem mais algum emprego, enfim, ela cria situações, fala, e a patroa não assina, né? Claro, né? Que é melhor, né? Qualquer patroa vai achar melhor dessa forma, por um período, inclusive, né, de experiência, enfim, né? Mas depois acaba acarretando, provocando problemas sérios trabalhistas, né? Não, muito sérios, porque vai lá na Justiça do Trabalho, né? E ela tem o direito de ter, né, ter o vínculo, a carteira assinada, tem todos os direitos que são elencados na legislação, que é específica, inclusive, né? A empregada doméstica tem uma legislação específica, e ela tem esse direito. Né? E o que eu percebo que a patroa precisa realmente se informar melhor, né, para evitar que isso aconteça. E aí, não assinando a carteira, que tipo de prejuízo a patroa pode ter em função disso? Então, vai sofrer ação trabalhista, vai ter todo o constrangimento, né, de ter que ir, né, constituir advogado, ir até o juiz, né, ir até a audiência e fazer e responder aquele processo, né? Muitas vezes eu observei, eu tive uma situação em que a pessoa era já, né, quase centenária e de outro país, inclusive, né? E ela ficou muito surpresa com isso, ficou muito decepcionada porque ela tratava, né, a sua empregada como uma pessoa da família, né? Sim. Beneficiava ela de todas as maneiras. E ela veio com a reclamatória trabalhista, né? Então, isso acarretou, inclusive, um mal-estar emocional. Ela ficou doente, adoeceu, né? Sim. Então, é toda uma frustração. Então, eu observo que é preciso, né, que as patroas se informem melhor no momento de fazer a contratação, né? Realmente observar o que é preciso para não se envolver numa situação desagradável que, por desconhecimento... Desde o primeiro dia em que a empregada doméstica comece na casa, ela já precisa assinar a carteira? Mesmo num período de experiência? Exatamente, período de experiência também, né? Tem que ter a previsão, tem que ter assinado a carteira, né? Por 30 dias, enfim, estabelecido, mas precisa assinar a carteira, sim. Desde o princípio? Exatamente, desde o princípio. Outra questão também é a diarista, né? De que forma agir, né? Isso aí...
Já para começar, a empregada doméstica é algo bem difícil de ser encontrado aqui em Florianópolis. Estou enganada ou não? Né? Diarista também está seguindo na mesma linha já. Né? Cada vez mais raro. Mas você trabalha bastante com o público de Jurerê Internacional, portanto, um público bem seleto, né? Como é que funciona essa questão da diarista, dos vínculos empregatícios? Como é que é? Então, a questão da diarista precisa ser observada no sentido de justamente, né, ter uma orientação para que não configure o vínculo, né? Então, a diarista, teoricamente, ela faz uma diária, seja uma vez na semana, 2, o que é preciso observar para que não se configure o vínculo, que não seja uma atividade, né, rotineira, então é melhor assinar a carteira. Sim. Então tem várias observações que é preciso realmente buscar informação. Mas até quantas vezes na semana não configura vínculo? Na verdade é que tá, né? A questão é de que forma você vai conduzir isso. Você precisa, cada vez que receber diarista na sua casa, dar recibo, não pagar mensal. Isso a gente não faz, né? Exatamente. Porque senão vai lá na justiça, vai requerer o vínculo trabalhista, né? E vai comprovar, porque outra coisa que acontece é depositado em conta, né? Então tem que ter cuidados para que não caracterize o vínculo. Agora, se eu peço o recibo e tenho esse recibo, é uma prova de que aquela pessoa frequenta a minha casa no máximo, para ser considerada diarista, 1 ou 2 vezes por semana? O ideal é que seja uma vez na semana e, se possível, não no mesmo dia da semana, né? Tem que ter muito cuidado com a questão da diarista mesmo, porque... No mesmo dia, o quê? Numa semana um dia, na outra? Aí complicou geral. Nossa. Porque geralmente ela já mantém um dia, né, fixo. Mas precisa ter muito cuidado na forma de contratar mesmo, né? Para justamente não cair nessa situação. Então, às vezes, vale mais a pena você assinar a carteira, né? Assinar a carteira, inclusive, da diarista, mas aí você assina como diarista? Não, você vai assinar como empregada doméstica, obviamente, né? Você tem que cuidar, se você tem a pessoa mais de uma vez, tem que ter muitos cuidados, assim, para não caracterizar o vínculo mesmo, né? Fora essa questão dos recibos, que eu acho que esse é um assunto que interessa a todos, né? Quais são esses outros cuidados? Né? Porque o que acontece? Qual é a rotina de trabalho dela? Vai ser no mesmo dia da semana? Quantas vezes na semana, né? Evitar periodicidade que fala, né? Diarista precisa receber 13º, férias? Não tem vínculo empregatício? Até o momento não, exatamente. Né? Porque tem algumas pessoas que acabam pagando, né? Exato. Eu acho até justo, né? Que se você tem uma diarista o ano inteiro, aí eu imagino que seja enfim, cada um toma a sua decisão. Mas não há obrigatoriedade em termos de lei. Não, ainda não, né? Mas precisa realmente tomar muito cuidado, porque facilmente se caracteriza, né, a questão da empregada doméstica mesmo. Então, às vezes precisa realmente buscar a orientação do advogado na situação. Eu acho que é muito importante isso, né? Sim. Porque elas realmente estão bem instruídas, né? O próprio sindicato... né, elas se informam e, infelizmente, às vezes acontece também do profissional, né, instigar a pessoa a mover a ação, às vezes não está nem pensando nisso, né. Infelizmente a má-fé se dá de várias formas e a gente não tem como evitar, né, então precisa se precaver mesmo. Então o advogado precisa atuar de forma sempre preventiva, né, para evitar realmente essa questão, né, trabalhista, em todas as esferas, na verdade, não se restringe só a isso. O que acontece muito é que as empregadas domésticas, em muitos casos, acabam fazendo já parte da família. Exatamente. Né? Ou seja, ganham presentes, participam no almoço, no jantar junto, né, com a família, se tornam membros da família de verdade, né? E aí você não consegue mais colocar limites, né? Isso aí acho que é um ponto que complica muito. Muito complicado, né? Daí acaba que eu fico analisando, né? Até que ponto não tenho talvez alguma inveja, né? Gostaria de estar naquela situação e, né, né, estar na outra condição. Então tem que ter muito cuidado na maneira de tratar mesmo, de lidar com essa situação, porque ela pode acarretar realmente prejuízos, né? Então eu sempre procuro orientar no sentido de que tome muito cuidado como vai lidar. Não achar que o fato de estar dando, né, regalias, presentes, enfim, vai evitar que elas, né, você não sabe até que ponto, qualquer relação, né, se entre o marido e a mulher, quando separa, às vezes se dizem, né, que quando a questão vai aparecer, vai se conhecer realmente a pessoa que se está.
né, quando houver um conflito. Então você imagina, né, não dá para ter essa ingenuidade. Eu considero até uma ingenuidade você achar que aquela pessoa não vai. Então você precisa, né, não que você vá ver maldade em tudo, mas no mínimo prevenido, instruído, né, e saber como separar. A melhor forma de se prevenir nesse caso é assinando a carteira do funcionário que trabalha na tua casa. Exatamente. Ou buscando uma orientação de como um profissional, conduzir, de um advogado para conduzir da melhor forma. O cuidador, né, o jardineiro, todos, né, tomar realmente para que não cresça esse movimento no sentido de, né, vou lá mover o processo, vou ganhar alguma coisa, vou sempre tirar alguma coisa. Então, né, e é complicado às vezes a gente conseguir, né, provar que não houve má fé da patroa, enfim, não assinar carteira, ou reter, ou enfim. Agora eu te pergunto, uma última pergunta. Somente uma carta de recomendação na hora da contratação é o suficiente? Então, o que eu entendo que a carta de recomendação realmente auxilia, né? Você não pode exigir, né, disso, mas talvez observar na carteira de trabalho da pessoa de que forma ela é assídua, né, nos trabalhos, se ela realmente permanece muito tempo. São detalhes que às vezes estão perceptíveis ali e você não está atento, não imagina que vá acontecer com você aquilo, né? Mas e aquelas que não assinam carteira? Por exemplo, no verão chegam pessoas de vários lugares aqui para trabalhar exatamente na temporada. E aí não assinam carteira, trabalham como diaristas. E aí, é um problema? Que, de repente, pode ser evitado, então, a não contratação desse tipo de pessoa? Não, você precisa dessa mão de obra, né? Não tem como evitar. Então, realmente, nunca vai ser um problema, né? Precisa que seja uma solução e não se crie um problema. Então, precisa realmente analisar isso, né? Você dá o recibo que você pagou. Se ela foi 2 vezes na semana, você vai dar o recibo referente àquela data. Não deixar para pagar uma vez só, né? Ter cuidados, assim, às vezes, mas que saco, né? A pessoa fala, tem que estar dando recibo, precisa, né? É uma questão... Uma garantia, né? É uma garantia mínima, assim, para não caracterizar mesmo o vínculo. Mas você precisa do trabalho e não quer dizer que não vai ser possível contratar, né? Tá certo, obrigada, viu? Por todas as informações que você trouxe aqui no programa, Eunice. Obrigada.